Quem nunca já sentiu seu coração doer? Seja pelo término de um relacionamento, ou pela despedida de um ente querido, ou até mesmo por se sentir rejeitado, desprezado, traído, seja por um amigo ou, mais grave, pelos próprios pais. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre isso, eu te faço uma pergunta. Você sabe o que acontece dentro de você? Como o seu cérebro se comporta diante da experiência de um coração partido? Você já percebeu que quando nós vamos falar sobre nossas dores emocionais, é muito comum nós usarmos expressões idênticas às que usamos quando nos referimos às dores físicas, às dores que sentimos no corpo? Por exemplo, você vê algo que produz em você uma sensação de angústia. E ao ver esse vídeo ou ao viver a experiência, você diz: isso cortou meu coração. Obviamente, essa linguagem não é literal e ela nem pode ser, ela é figurada. Pois do contrário, você já estaria morto. Pois literalmente não se pode ter um coração partido e continuar vivo. Mas percebemos o seguinte, que nós temos a tendência de usar linguagens que descrevem uma dor física, descrevendo também uma dor emocional. E aí outra pergunta, será que existe uma razão para isso? Será que existe algo em nosso cérebro que faz com que nossas dores emocionais e físicas tenham alguma semelhança? É interessante que uma parte do nosso cérebro chamada de giro do cíngulo anterior, ela parece estar envolvida quando não só sofremos um trauma físico, mas também emocional. Por exemplo, essa parte em especial chamada de giro do cíngulo anterior, ela é ativada quando vivemos a experiência da rejeição, ou quando vivemos a experiência do luto, ou também quando vivemos a experiência de pôr um fim em um relacionamento, ou mesmo quando vivemos a experiência de ver na face de alguém a expressão de reprovação. Então, essa parte do cérebro ela é ativada e aí vem as interpretações de dores, de angústias, de pesar, de tristeza, de agonia. Só que essa mesma parte do cérebro ela também é ativada quando você sofre algum impacto físico. E olha que interessante, é como se para o cérebro a dor fosse igual. É como se para o cérebro não houvesse distinção, fossem semelhantes. Tanto que a neurociência fez alguns testes com alguns pacientes de dores emocionais profundas, de usar paracetamol para ver se aliviava essas dores. E acredite, aliviou. Não pôs fim, mas exerceu influência sobre a dor emocional do paciente. Porque para o cérebro são semelhantes. E por isso é importante nós darmos atenção às nossas dores emocionais. Não tratarmos elas como se fossem bobeiras, como se fosse algo que a gente pode deixar ali no canto, ignorar e que tá tudo bem, não, isso vai passar, eu já senti isso, beleza, daqui a pouco passa. Não, eu preciso dar atenção. Até porque essas dores emocionais, elas são capazes de produzir enfermidades no nosso corpo, o que chamamos de psicossomáticas. Enfermidades psicossomáticas, isto é, enfermidades que têm origem no emocional, mas são manifestas no corpo. E por isso é importante nós darmos atenção a tais dores. Por isso vemos, ou talvez seja até você, alguém com alergias na pele. Nem sempre essas alergias é provocada por alguma coisa no ambiente, algum bicho que encostou. Às vezes, essas alergias ou qualquer outro tipo de enfermidade no corpo tem origem no emocional. Tem origem no emocional. E por isso é importante você dar atenção às suas questões emocionais. Mas seguimos.
Eu não sei qual é a sua dor emocional e o que essa dor pode estar produzindo no seu corpo. Mas vamos supor que a dor emocional que nesse momento você vivencia é a dor da rejeição. E a pior de todas as dores de rejeição, a dor de ter sido rejeitado pelos próprios pais, pela própria mãe, pelo próprio pai. Ser rejeitado é muito triste, sobretudo quando a rejeição vem de um progenitor. Porque uma coisa é você ser rejeitado pelo namorado, pela namorada. Com o tempo, você se recupera disso. Você arruma outra pessoa, você vira a página e segue a vida. Mas me diz, como lidar com a rejeição de um pai ou de uma mãe? Como superar isso? Afinal de contas, não tem como você dizer para a sua história, não tem como você dizer para as suas memórias que o seu pai e a sua mãe vai viver no esquecimento. O próprio ato de tentar impedir, tentar esquecer, já é um novo pensamento. Então é muito duro, é uma dor muito difícil de ser administrada. Porque ela vai esbarrar o tempo todo em quem você é, em quem eu sou, pois afinal de contas, são os meus pais. Então administrar essa dor exige, muitas das vezes, um processo terapêutico muito importante, para que você não entre, por exemplo, numa crise existencial e não seja impedido de amar por não ter sido ou se sentido amado. Se você não está conseguindo administrar essas dores, procure alguém que consiga lhe ajudar com tal coisa. Dê atenção a essas dores, para que elas não se avolumem e não provoquem em você coisas piores. O grande desafio de não ser amado, e por não ser amado, ser rejeitado, é levar no nosso comportamento essa experiência, essa dor, e acabar fazendo com que outras pessoas vivam ela também, mas agora vivam por meio de mim. Isto é, agora eu não sou mais a pessoa que foi rejeitada, mas agora eu passei a ser o rejeitador. Agora eu não sou apenas o que não foi amado, mas também passo a não amar. E acabo produzindo dor em outras pessoas também. Então você precisa entender de maneira racional que toda essa dor de fato é difícil de ser bem administrada. Porém, não é impossível, é difícil, mas não impossível. A rejeição do seu pai ou da sua mãe não pode provocar em você uma condenação, como se você tivesse culpa por tal coisa, por tal situação, e como se você tivesse que tentar encontrar um motivo para não ter sido amado ou para ter sido rejeitado, para tentar justificar tal ato, tal coisa. Ele ou ela, quer dizer, os seus pais, não te amou pelos limites emocionais e racionais deles. E você não pode ficar condicionado aos limites dos seus pais. Como eu disse, um dos maiores desafios de quem é rejeitado é não repetir a experiência com o outro e acabar rejeitando o outro também por ter sido rejeitado. Talvez os seus pais não tenham tido uma história fácil na infância também. Talvez eles tenham tido uma história difícil com os pais deles. E se a gente não cura isso em nós, a gente acaba reproduzindo isso na vida dos nossos filhos. Olha aí a importância de darmos atenção às nossas dores, para nós não repetirmos essas dores, ou melhor, nós não provocarmos as mesmas dores nos outros e pior, nos nossos próprios filhos. Porque nós temos uma tendência inconsciente, de fazer justiça pelas dores sofridas. Boa parte das nossas ações estão ligadas a coisas que nós nem sabemos de onde vêm. Por exemplo, quantos comportamentos, impulsos, palavras, decisões você tomou
e ao tomá-las, você logo após se arrependeu e ao se arrepender disse com alguém do lado ou com você mesmo: eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei porque eu tenho esses impulsos, eu não sei porque eu faço essas coisas. Processos inconscientes, coisas que você não sabe nem de onde vem, comportamentos que você não sabe como foi produzido em você. E da mesma maneira que você não sabe como foi produzido em você, você precisa entender que da mesma maneira muitos desses comportamentos também foram produzidos na vida dos seus pais. E por isso é importante a gente ter uma visão multifocal e procurar ajudas. Porque às vezes a gente está tão envolvido no processo e está tão focado na nossa experiência que, como eu estou focado só nessa experiência, eu acabo perdendo todas as outras coisas que estão à minha volta. Eu acabo não percebendo. E justamente com a ajuda de alguém capacitado para me ajudar nessa área, nessa condição, com essa nova visão de alguém que está fora da experiência, eu começo a conseguir me afastar, e ao me afastar eu começo a perceber novas coisas no ambiente que eu não havia percebido antes, novas perspectivas, novas interpretações essas que vão me ajudar a lidar com essas dores, com essas questões. E aí está o ponto. Então entenda, não é porque você não era amável que o seu pai ou sua mãe não te amou. Isso não tem a ver com quem não é amado. Tem mais a ver com quem não ama. Isso não tem a ver com quem foi rejeitado. Tem mais a ver com quem rejeita. Tem mais a ver com as experiências, com as dores deles. Aí, como eu falei, a gente acaba por não saber administrar nossa dor, fazendo com que outras vivam elas também, mas por meio de mim. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, talvez nesse momento estão até chorando, porque está vendo a sua realidade sendo dita aqui. Então procure ajuda, procure ajuda. Procure ajuda e para que você consiga encontrar novas perspectivas da mesma situação. Não acredite que você não foi amado porque você não é amável. Não acredite que você foi rejeitado porque você é uma pessoa que deve ser rejeitada. Não procure justificativas para essas coisas. Eu te convido a fazer o seguinte: olha à sua volta. Quantas coisas você já conquistou? Quantas pessoas já se declarou para você, te disse: cara, você é meu amigão. Mana, você é minha irmã, você é minha amiga, minha melhor amiga. Quantas pessoas já declarou carinho, respeito por você? Então você é amável. Você é alguém digna de amor. Eu sou. Todos nós somos. Mas da mesma maneira que às vezes provocamos dor em outras pessoas e não sabemos o porquê daquele comportamento, nossos pais também provocam dor em nós. E nós precisamos também entender e procurar ajuda para entender essas questões. Geralmente, quanto maior é a armadura, mais frágil é a pessoa que está ali dentro. Quando você vê, por exemplo, alguém muito agressivo, muito agressiva, provavelmente é também alguém muito inseguro ou muito insegura. E de onde vem essa insegurança? Provavelmente de algum momento da vida que essa pessoa não se sentiu amada. E aí veio a insegurança. E aí ela veste a armadura da agressividade, a armadura do impulso. Diante de tudo isso que foi dito aqui, eu te deixo um conselho que eu sei que não é fácil, mas é um bom conselho. Escolha perdoar. Quantas vezes você precisou de perdão? Então também escolha perdoar.
perdão não irá apagar a experiência, a história vivida, mas dará um novo significado a ela. Então, se conheça, ressignifique e viva.